O tecido nervoso ele vai se formar a partir do ectoderma, que é um folheto germinativo muito rico e que é o primeiro a se desenvolver em comparação aos outros folhetos embrionários. Né? A partir de uma estrutura espessa presente no ectoderma, que é denominada de placa neural, essa estrutura vai sofrer um processo de invaginação e então vai formar o suco neural, que posteriormente vai formar a goteira neural e então vai dar origem ao tubo neural. E a partir da formação do tubo neural, como vocês podem ver aqui ao lado na imagem, a partir da formação do tubo neural, vai se formar então as vesículas encefálicas. Essas vesículas encefálicas, que primeiramente vão ser prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo, posteriormente vão se desenvolver e se subdividir em diencéfalo, telencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo e mielencéfalo. A formação e desenvolvimento de toda essa estrutura, de todo esse tecido, vai dar origem então ao grande encéfalo e à medula espinal. Esse tecido nervoso, que de modo geral vai compor o sistema nervoso, ele desempenha diversas funções em nosso organismo. Esse tecido nervoso ele vai estar intimamente ligado às atividades e às ações feitas por outros tecidos, como o tecido muscular. Né? Todas as ações realizadas pela nossa musculatura, elas são coordenadas pelo sistema nervoso, que é formado pelo tecido nervoso. Então, esse sistema nervoso ele também vai estar relacionado, por exemplo, com a ação do sistema endócrino. Ele vai estar relacionado com a produção, com a ativação da produção e liberação de hormônios pelo sistema endócrino. Ele vai estar relacionado também com o processo de homeostasia do nosso organismo, controlando, equilibrando todas as reações metabólicas que acontecem. Então, ele vai desempenhar um papel muito grande e muito importante em todo o nosso organismo. O tecido nervoso está ramificado por todo o corpo e as suas junções formam o que chamamos de sistema nervoso. O tecido nervoso é responsável por formar o cérebro e o cerebelo, que é o alvo do nosso trabalho. Falando um pouco sobre o tecido nervoso do cérebro, ele é formado por neurônios, que são responsáveis pela transmissão do sinal a partir da diferença de potencial elétrico na sua membrana. É formado também pelas células da glia, que ajudam na sustentação e também auxiliam na transmissão de informação e também na defesa. Nós encontramos no sistema nervoso central as células da glia, que lá são chamadas de astrócitos e oligodendrócitos. Já no sistema nervoso periférico, essas células são chamadas de células de Schwann. Falando sobre o encéfalo, cerca de 10 a 20% do seu volume é formado de matriz extracelular. Ele possui uma substância gelatinosa porque não contém fibras nesse tecido. No lugar, tem glicosaminas glicanas, que são o ácido hialurônico, o sulfato de condroitina e a heparana. Esses componentes são responsáveis pela consistência do tecido. Bem, é importante a gente falar sobre o encéfalo que ele tem duas divisões, a massa cinzenta e a massa branca. A massa cinzenta ela é formada por corpos celulares dos neurônios, dendritos e as porções não mielinizadas dos axônios. Esses componentes se organizam e ficam na periferia do encéfalo, que é o que a gente chama de córtex. Essa tonalidade cinzenta, que nós vemos a olho nu, é por conta da ausência da mielina nos axônios nessa região. Já a substância branca, que forma a medula, é composta por prolongamentos neuronais e célula da glia associada. Uma coisa importante de se falar sobre o encéfalo é que todos os impulsos nervosos atingem o córtex cerebral e são integrados e interpretados. O encéfalo é responsável pelos fenômenos psíquicos, pelo aprendizado, pela memória e pela análise de informação. Além do cérebro, há um outro órgão muito importante na região do encéfalo, que é o cerebelo. O cerebelo também é conhecido como cérebro pequeno, por possuir uma anatomia e uma funcionalidade muito semelhante ao cérebro. O cerebelo está situado, como podemos ver na imagem, na fossa craniana posterior. E ele é dividido em dois hemisférios, o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, por uma estrutura centralizada denominada de vermes, como podemos ver nessa outra imagem. Toda essa estrutura é muito importante para o organismo, pois o cerebelo ele vai atuar no controle do tônus muscular, na manutenção do equilíbrio e da postura e também vai auxiliar no aprendizado motor. Esse órgão ele possui dobras transversais denominadas de folhas. Essas folhas elas são análogas aos giros cerebrais.
Só que esses giros, essas estruturas no cerebelo, elas se apresentam de uma forma mais intensa, dando essa característica ao cerebelo. O cerebelo também vai ser dividido em uma região de córtex, onde vamos encontrar a substância cinzenta, e numa região medular, onde vamos encontrar a substância branca. A substância cinzenta do cerebelo vai possuir 3 estratos celulares. O primeiro estrato, nós vamos ter a camada molecular, que é a camada mais externa. Na segunda camada, nós vamos encontrar a camada de Purkinje, que é a camada intermediana. A camada de Purkinje vai possuir células de Purkinje. Essas células não serão nada menos do que neurônios especializados para a região cerebelar. E por fim, nós vamos encontrar a camada granulosa, a camada mais... Uma importante função para o cérebro e cerebelo é a neuroregeneração, que é a criação ou a reparação do tecido nervoso, como neurônios, células da glia, axônios e sinapses. Um exemplo disso é quando há uma lesão no axônio, a parte distal dele vai sofrer uma degeneração de Wöhler, que é a perda da bainha de mielina, e a parte proximal vai sofrer apoptose ou uma reação cromática, que é uma tentativa de reparação daquele tipo celular. Lesões no sistema nervoso central, como no cérebro e cerebelo, não tem um tratamento. Então, quando você tem aquela lesão, a capacidade daquele seu tecido de se auto-reparar ou ter uma regeneração não existe. Atualmente, nosso próprio corpo ele tem os mecanismos para nossa proteção, que é no caso do sistema nervoso central, que nele estão inseridos o cérebro e o cerebelo, está nosso crânio. Ele é dividido em várias camadas, como a pele, depois da pele temos o periósteo, o osso, a dura mater, a aracnoide, o espaço subaracnoide, onde existe um líquido cefalorraquidiano, que ele vai ser responsável para controlar a pressão intracraniana, assim evitando lesões no nosso sistema nervoso central, além da pia mater. É de extrema importância ter por base o conhecimento de um tecido que esteja dentro dos parâmetros de normalidade, pois, se eu tenho essa ciência sobre o domínio, eu consigo reconhecer uma lâmina histopatológica, e nessa lâmina eu vou conseguir observar uma patologia. Essa patologia vai trazer consigo um padrão de anormalidade para aquele tecido, e o tecido em questão é o tecido neurológico. Dentro desse contexto, eu trago para vocês uma patologia que vai acometer alguns carnívoros e cães e também vai apresentar sinais clínicos sistêmicos e neurológicos. Essa patologia vai possuir 6 estágios, e na última fase dela é a fase neurológica, onde o CDV, que é o vírus causador da cinomose, vai ter como objetivo chegar ao sistema nervoso central, e lá ele vai ter como principal alvo as células denominadas de astrócitos. Além disso, ele causa lesões principalmente nas colunas brancas na medula espinhal e também no cerebelo, e só vai ser possível ver essas lesões em um método de diagnóstico pós-mortem. Dito isso, eu trouxe para vocês a imagem de algumas lâminas que foram cloradas com hematoxina e eosina e foi feito o uso de microscópio óptico para consegui-las. Os tecidos que serão apresentados a seguir foram coletados de animais que, antes de falecer, apresentaram sinais clínicos consequentes à infecção por CDV. Na imagem A seta nos aponta uma desmielinização multifocal moderada e também é possível observar a necrose do tecido. Na imagem B, nós podemos ver corpúsculos de inclusão em núcleos de astrócitos. Nas lâminas da imagem C e D se apresentam de forma evidente a desmielinização, a necrose do tecido e um manguito perivascular formado por uma camada de células mononucleadas na C e de 4 a 5 camadas de células mononucleadas na D.